Eu já disse isso aqui, eu repito. Jesus, meu irmão, ele tinha dupla natureza, 100% Deus, 100% homem. Não era dupla personalidade. Jesus não tinha caráter de camaleão, mudava de cor conforme o ambiente, não. Aqui é, lá não é. Aqui faz, lá desfaz. Aqui louva, lá canta. Aqui quer dançar no espírito, lá quer rebolar o esqueleto. Não, irmão. Jesus não é assim não, meu irmão. Jesus não tinha dupla personalidade. Jesus, ele tinha dupla natureza, 100% homem, 100% Deus. Porque tem uns, irmão, que assusta. Na igreja, adorador, ministro, abre a boca e solta cada uma que você fala, não é possível. Eu não sei se eu já contei isso aqui, mas eu vou contar de novo. Fui pregar num trabalho, o irmão queria que eu fosse pregar. O irmão falou assim para mim, pastor, meu sonho era levar o senhor na minha igreja, mas a minha igreja não comporta o senhor. Eu falei, mas por que, irmão? Eu vou levar lá nas costas? Ou ela é muito pequena e não me cabe, eu sou alto? Ele disse, não, pastor, nossa igreja é pequena, passamos um problema, e aí estamos passando por essa diversidade, nós não comportamos de levar o senhor lá. Eu falei, e se eu quiser ir? Eu vou lá. Não, mas o senhor está falando a verdade? Estou falando a verdade. E eu não quero um centavo, meu irmão. Não, o senhor está brincando. Eu falei, não, estou falando sério. Meu sogro falou, pastor Isaías, tu tem vontade de levar lá? Mas ele não vai lá nunca. Eu falei, então fala para o seu sogro engolir a língua que eu vou lá. Tem que ser sogro para falar um negócio desse, mano. Vou lá e vou levar um cantor, amigo meu, de outro estado. Não vou falar de onde é, porque estão filmando. Vai que ele assiste e aí não vai dar certo. Mas de um outro estado, estava em São Paulo, uma bênção, cantando. Bênção mesmo. Falei para ele, vou levar um cantor, tu vai ver. Mas e o cantor, nós temos que fazer o que com ele? Só dar um copo d'água depois que ele cantar. Ele fica tranquilo, tá tudo certo, nós vamos lá. Aí nós fomos, ele louvou 3 hinos. Falei pro pastor, aproveita, porque ele aqui em São Paulo é difícil. Arranca o couro dele mesmo, pode arrancar. Coloca para cantar 3 antes da oferta, 3 depois da oferta. Coloca para cantar 3 depois da bênção apostólica. Vamos aproveitar. E ele louvou, foi uma bênção, o céu se abriu, a igreja adorou. Eu também dei glória, porque nós estamos no meio e estamos ali louvando a Deus. Aí na hora que acabou o culto, eu despedi do pastor, dos irmãos. Aí coloquei o cantor no meu carro. Falei para ele, senhor vai para onde? Ele falou, vou para tal lugar, pastor. Estou hospedado na casa do irmão em tal lugar. Falei, eu vou, não é o meu caminho, mas não custa nada eu desviar um pouquinho, te deixo ali na casa do irmão e eu volto para casa. E nós vamos comer um lanche. Aí nós paramos numa lanchonete, comemos um lanche, abençoamos a vida dele, e estamos conversando, falando coisas sobre a obra, o ministério. Então ele dirigindo meu carro, prestando atenção no trânsito. De repente ele citando uma situação, ele manda um palavrão. Eu não ouvi isso. Fiquei sem graça de olhar para ele, meu irmão. Falei, não, mas eu vou olhar. Olhei para a cara dele assim, ele olhou para mim e falou, é ou não é, varão? Falei, é, lógico que é. Oxe. Falei, não acredito que eu estou ouvindo isso, mano. Acabou de cantar lá. Acabou de emprestar a boca para Deus. E detalhe, meu irmão, nem sempre o que você vê aqui em cima, nem sempre. Por quê? Porque nós somos porta-voz. Se Deus me trouxe aqui, Ele vai me usar para falar com a igreja. Agora a minha vida da porta para fora é eu e Deus. E eu e Deus sabe como é que eu sou. Deus sabe quem sobe na tribuna e tem vida com Deus de verdade, ou fica só fazendo um fantoche aqui na frente, meu irmão. Tem dupla personalidade. É, mas não é nada, por baixo está escondido. Mas sabe aquela sujeirinha lá embaixo, aquele pozinho que ninguém vê? Sabe aquele quartinho dos fundos que a maioria das casas tem, que é o famoso quartinho da bagunça? Que você uma vez por mês coloca tudo para fora para limpar e diz, hoje eu vou fazer uma faxina lá. Tem coisa que faz anos que eu não vejo, eu vou colocar para fora e vou jogar fora. Aí você tira o pó, aí você olha para as coisas e fala, faz tempo que eu não uso, mas vai que eu uso. E guarda. Não é só em Catanduva, não? E vai colocando para dentro, quando você vai ver, meu irmão, você guardou tudo de novo. Você não usa nada, mas guardou tudo de novo. Não usa nada, é só o quartinho para juntar pó, juntar entulho, juntar bagunça. Deus está dizendo, é nesse quartinho que eu quero entrar. Vamos parar de ser dupla personalidade, mas sermos crente de verdade. Crente aqui, crente em casa, crente aqui na empresa, crente aqui no volante. Mente de crente, olho de crente, boca de crente, meu irmão. Atitude de crente. O ímpio tem que olhar para você e dizer, você é diferente. Você é crente. É gostoso ou não é ouvir isso, irmão? Não é gostoso, irmão? Quando o ímpio olha para nós, você é crente. Como é que você sabe? Você é diferente. E detalhe, viu, irmãos? Esse tipo de crente o ímpio respeita. Não respeita, minha irmã? Respeita. Pode ver, eles estão na roda falando o que for. Falando bobeira, falando piada, falando disso, falando daquilo. Chegou um crente, corta. Por quê? Chegou o crentinho. Chegou o pastorzinho. Chegou a irmãzinha. Graças a Deus por isso. Porque quando o parafuso dá uma apertadinha, é pro crentinho, é pro pastorzinho, é pro irmãozinho, que eles vão dar um nominho para vir pra caixinha. Agora é difícil ver um crente escutar uma palavra assim da boca do ímpio. Ser crente igual fulano? Nunca! Aí é difícil. Ô irmãos, eu me lembrei de uma cena aqui agora. Vou compartilhar com os irmãos. Uma irmã me convidou para orar pelo sobrinho dela que foi acometido de uma bala perdida. Ele recebeu um tiro
vindo da igreja, passou uma moto, tinha uns rapazes, ele passando, deram um tiro, pegou nele. Aí ele foi parar no hospital, correu tudo bem. Aí ele pediu: irmão Isaías, viesse orar por mim. Aí a tia veio falar comigo: ô irmão, o sobrinho perguntou se o senhor não pode orar por ele. Eu vou lá. Minha mãe sempre me ensinou que é bom andar com dois. Quer dizer, antes da minha mãe, Jesus já havia dito isso. A minha mãe sempre falou: não ande sozinho, anda com alguém. Tinha um amigo meu, nós nos casamos, eu com a minha esposa, claro. Deixa eu arrumar a frase aqui, porque sempre tem um, né, irmão? E ele foi para um lado, eu fui para o outro. Temos amizade, mas a vida nos separou. Ele foi para um lado, eu fui para o outro. Mas sempre que nós nos encontramos, nós sentamos para conversar e ficamos lembrando o velho tempo. E aí eu falei para ele: varão, chamaram a gente para nós irmos orar no hospital. Ele falou: vamos lá, varão. Eu falei: o senhor vai comigo? Vou. Então vamos lá. Chegamos lá, demos o nome, quarto andar, a irmã falou. Subimos no quarto andar, vamos lá, oramos por ele. Ele chorou, nos abraçou, o menino. Aí quando eu estou saindo do quarto para ir embora, tipo, missão dada, missão cumprida. A tia dele: pastor, só um minutinho. Tem um rapaz aqui no quarto do lado, que do dia que meu sobrinho está aqui, ele está aqui sozinho. E até hoje não recebeu visita de ninguém. Já fui lá, falei com ele rapidinho. Falei até que o senhor ia vir orar pelo meu sobrinho. Perguntei se ele queria oração, ele falou que sim. Posso lá perguntar se ele quer mesmo? Aí eu falei: pode, mas já estamos aqui. Quem matou um urso, matar um agora outro aí, não. Vamos lá, varão? Meu amigo falou: vamos, então vamos. Aí nós, espera só um minutinho, que primeiro eu quero ver se ele quer mesmo, tá? Porque ele não é crente, tá bom. Aí nós viemos até a porta do quarto, ela abriu a porta e entrou. Quando a porta foi se fechar, meu irmão, eu estiquei o olho para dentro da porta, para ver o que estava me esperando. Irmão, um brutamonte de um rapaz. Só para os irmãos terem uma noção, que eu vou falar que é verdade, viu, irmão? Estou em cima do púlpito. Metade da canela para baixo, ficar para fora da cama. Uma corrente no tornozelo e outra ponta da corrente no pé da cama. Uma corrente no pulso e a outra no pé da cama. Quando eu olhei para aquilo, eu olhei para o meu amigo e falei: você viu o que eu vi, varão? O dali era moleza, aquilo lá não era leão nem urso, não. Aquilo era um sagui que nós matamos. Agora o negócio está aqui, ó. O senhor viu lá, varão? Eu pensei que ele ia falar: varão, fique em paz, Deus está conosco, irmão, fica tranquilo. Eu pensei que ele ia falar isso, mas sabe o que ele falou? E você lembra do endemoniado de Gadara que estourava as correntes? Irmão, eu olhei para ele e perguntei: varão, que altura que nós está aqui mesmo? Ele disse: quarto andar. Falei: mas ela já está no hospital mesmo, né? A irmã saiu e falou: pode entrar, viu? Inclusive ele quer só os dois, porque ele é homem, está sozinho, pediu para mim sair. Entramos lá, irmãos, ele estava todo retalhado. Todo. Ele era de presídio, presidiário. Fizeram uma rebelião. Camarada de uma outra facção, de outra cela, no meio da rebelião veio, invadiu o local onde ele estava, retalhou ele inteiro. Olhei para o meu amigo e falei: varão, vamos orar? Meu amigo do lado dele, eu no pé, fiquei esperto com o pé. Meu amigo já baixou a cabeça, colocou quase a cabeça no peito dele, ele deu uma volta com a corrente na mão. Falei: meu Deus, desperta esse obreiro, Jesus. Se o camarada dá um nó de gravata com essa corrente aí. Mas nós começamos a orar, irmãos. O diabo quis impedir. Aquele moço começou a ficar possesso. O sangue e a cor dele foi sumindo, ele foi ficando branco. Começou a rolar a corrente no pulso. Começou a mexer com as pernas. Cutuquei o meu amigo, falei: varão, estenda a mão aí, vamos orar. E nós começamos a orar, fomos repreendendo. O diabo não queria que nós chegássemos naquele território. Mas uma coisa eu sei, irmão: o território pode ser do diabo, mas quando Jesus chega, quem manda é Jesus, irmão. O moço foi voltando em si, soltando a corrente. Fizemos o apelo. Ele disse: eu quero aceitar Jesus. Falei: o senhor não conhece a palavra não? Ele disse: conhecer eu conheço, mas aceitar eu nunca aceitei. Eu sou filho de crente, da Deus é amor. Minha mãe sempre falou para mim abrir o coração. Eu nunca quis, mas ela falou: você vai se encontrar numa situação um dia que vai ter só você e Jesus. Aí você vai ter a sua escolha. Eu falei: então a situação é hoje. Ele falou: é hoje mesmo, porque eu sarando daqui, eu tenho que voltar para o presídio lá. Eu sei que alguém me espera lá. Eu falei: então você veio sozinho, mas volta com Jesus. Ele disse: eu quero voltar com Jesus. Jesus é Jesus, meu irmão. Abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 4. Eu quero ler com os irmãos a partir do verso de número 29. Está escrito assim: a sabedoria de Salomão. E deu Deus a Salomão sabedoria, muitíssimo entendimento, largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. Me permita, irmãos, eu não consigo voltar no texto depois que eu leio e entrarmos na mensagem, mas me permita eu só fazer um comentário rápido, porque o horário não permite. E deu Deus a Salomão. Primeiro, quem deu foi Deus. Deus não deu inteligência, porque inteligência todos nós nascemos.
Um com um pouco mais, outros com um pouco menos. Mas todos nós temos um grau de inteligência. É bem verdade que alguns conseguem buscar mais através de livro, de estudo, enfim, se apriorando e se determinando em cima disso. Isso é inteligência. Agora, a sabedoria só Deus tem para dar. É diferente de inteligência. Inteligência é eu saber que 70 vezes 7 dá 490. Mas sabedoria é saber que esse número não tem começo, meio e fim. A Bíblia vai dizer que Nicodemos, quando encontra com Jesus, ele vai mostrar a inteligência. Eu sei que tu és filho de Deus e ninguém faz o que tu faz se Deus não for com ele. Ou você é inteligente, rapaz. Mas eu quero te dar uma notícia. Necessário é você nascer de novo. Agora eu não estou entendendo. Você não está entendendo porque você é inteligente. Mas você vai ter que receber sabedoria. Eu quero começar minha fala dizendo: receba a sabedoria da parte de Deus. Mais do que a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que todas as sabedorias do Oriente, do que toda a sabedoria dos egípcios. Toda a história de sabedoria da época vinha do Egito. Toda a história de sabedoria era de lá que vinha. Heródoto, um grande historiador, vai dizer que na 13ª dinastia do Egito. Para os irmãos terem uma base de quando foi isso, foi quando Deus chama Abraão lá no capítulo 12, foi naquela época. Heródoto vai dizer que o Egito era tão grandioso, era tão fabuloso, que ele dizia que alguém ou falar o que tem no Egito, pessoas não iriam acreditar. Então, para eles terem noção e certeza do que era verdade, a grandeza do Egito, era dito que era melhor a pessoa descer lá e ver com os seus próprios olhos tamanha grandeza do Egito. Mas isso foi até chegar a Salomão, ou melhor, até Deus se apresentar através deste homem. Porque aonde a graça de Deus chega, a sabedoria, a glória, o brilho da terra cai e o nome de Deus aparece e é glorificado. E era ainda ele mais sábio do que todos os homens, do que Etã, Israíta, do que Emã, Calcol, Darda, filhos de Maol. Foram homens dotados na música, sábios na música. E correu o seu nome por todas as nações de redor. E disse 3.000 provérbios. Foram seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Ou seja, ele entendia de zoologia, de botânica. Também falou do Líbano, do isopo que nasce na parede. Também falou dos animais, das aves, das répteis, dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão. E de todos os reis da terra que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Quantos dizem amém? Amém. Irmãos, antes de eu chegar aqui, ou melhor, eu nem quero voltar nesse texto por causa do horário, mas me permita eu começar o ponto de partida dizendo o seguinte: Salomão, para mim, quando ele foi assumir a cadeira do pai, para mim ele encontra no mínimo 2 obstáculos. Esqueça de mim, mas não esqueça da palavra. Quantos obstáculos eu disse? 2. Ele assume o trono, mas para isso acontecer, para mim, ele enfrenta no mínimo 2 obstáculos. Antes disso, a Bíblia vai dizer que estava perto de Deus mexendo no ocupante da cadeira do reino. E se tem uma coisa que agita o reino, é quando Deus vai mexer no ocupante da cadeira. Isso agita o reino. Porque o carnal não entende. O carnal acha, sou eu. Você vai ver que um dos obstáculos que Salomão enfrenta, para mim foram vários, mas eu quero enfatizar 2. Primeiro foi a ganância do seu irmão Adonias. Porque Adonias olhou e falou: a cadeira é minha, meu pai está velho, não manda mais nada. E o próximo na linha da sucessão sou eu que vou sentar nessa cadeira. Se você olhar, Adonias não estava errado. Porque Adonias de verdade, ele foi o 4º filho de Davi, ele era o próximo na linha da sucessão. A Bíblia vai falar que Davi teve alguns filhos. O primeiro foi Amon. Amon foi aquele que foi morto por Absalão. Depois de Amon veio Quiliabe. Quiliabe, a Bíblia fala desse moço uma vez só, não se fala mais. Aí depois vem Absalão, que é aquele que matou o mais velho, que foi Amon. Absalão é aquele que ficou com a cabeleira presa na árvore, e Joabe veio e transpassou ele com a espada. Com a morte de Absalão veio Adonias. Adonias falou: o próximo sou eu. Meu pai está velho, não manda mais nada, quem vai sentar na cadeira sou eu. Só que o que Adonias não sabia é que a cadeira do rei não é para quem quer. Cadeira do reino é para quem Deus chama e quer dar. Oh, glórias a Jesus. Pode estar perto de pegar, mas se o céu gritar meia volta, vou ver, e virar todo mundo, o primeiro vira o último, e o último vira o primeiro. Porque Deus, quando quer, Ele pega quem está em cima, coloca embaixo, e pega quem está embaixo e coloca em cima. Você pode dar glória por essa da palavra? Então Adonias, e detalhe, Adonias começou a preparar, porque ele achou que era dele o lugar. E ele começou a se levantar pelos bastidores para fazer uma revolta. Porque todo rebelado tem uma característica própria. Todo rebelado. Uma das características do rebelado é prometer aquilo que ele não tem nem para ele. Ele olha e diz assim: o que você faz lá? Bom, quando eu posso e sou chamado, eu faço uma oração. Rapaz, sai disso, muda de vida. Se você vir para cá, tu vai sentar no altar. Do nada tu vai a pastor. De porteiro, com todo respeito à posição, porque o melhor lugar que você tem para estar é onde Deus te colocou. Mas alguém vai dizer: da rua, do estacionamento, tu vai virar o meu vice. Ele não tem nem para ele. Ele promete algo que nem ele tem. Porque ele acha que o destaque ele vai ganhar pela proposta. Outra característica de rebelado é fazer reunião e dar comida. Presta atenção. Todo rebelado ele gosta de fazer uma reunião, dar banquete, que ele quer ganhar pelo estômago. Só que o texto vai dizer que chegou no ouvido de Davi.
Davi estava velho, já não era mais um menino de 16 anos que derrubou urso e leão. Não é mais aquele jovem que tinha garra de derrubar o gigante e cortar o pescoço do gigante com a própria espada do gigante. Só que a unção estava com ele. Alguém chega e fala: Davi, teu filho está preparando uma revolta no reino aí contra você. Está fazendo banquete, está fazendo proposta. Davi diz: fica tranquilo, lá tem proposta, aqui está unção. Lá tem banquete, aqui está unção. Lá estão oferecendo cargo, mas aqui está unção. Para você dar um glória, melhor do que a proposta é ficar onde está a unção. Oh, glória ao nome de Jesus. Deus vai lá, limpa Adonias e coloca Salomão. Salomão senta na cadeira, senta no reino. Aí o texto vai dizer que ele vai começar a governar. O primeiro Deus limpou, mas o segundo dependia dele. Qual foi o segundo obstáculo que eu quero crer, desafio que Salomão enfrentou? Foi substituir o seu pai Davi. Porque querer não é poder, tem que ser chamado para ser. Pode até ter melhor, mas quando chegar o teu tempo, Deus vai te capacitar para tal. Oh, glórias a Jesus. Fica tranquilo, pode ter quem canta mais, mas Deus escolheu você. Pode ter quem prega mais, mas Deus escolheu você. Pode ter alguém que diz assim: mas se fosse o fulano seria melhor. Mas Deus não chamou o fulano, Deus chamou você. Receba essa palavra: Deus não vai te deixar nem envergonhado e nem confundido aonde Ele te colocou. Se você crê, recebe o peso desta palavra. Salomão olhou e pensou: quem sou eu para substituir meu pai Davi? E quem sabe ele começou a puxar o currículo do pai. E o currículo do pai era grande. Quem sabe Salomão diz: meu pai sabia cantar, eu não sei cantar. Meu pai sabia tocar, eu não sei tocar. Meu pai sabia compor, eu não sei compor. Meu pai matou urso e leão, eu não sei fazer nada com a espada. Meu pai matou o gigante. Quem sou eu para substituir meu pai? Meu pai foi bom de mira. Pega o texto, irmão. A Bíblia diz que Davi foi bom de mira. Davi não acertou a testa do gigante de graça. Davi não pegou a pedra, jogou para a direita. O anjo diz: Davi, tu está errado, mas eu vou te ajudar. Pegou a pedra e trouxe na testa. Não, senhor. Davi, quando olhou para o gigante, disse: eu vou acertar a testa. E o que você sabe fazer, garoto? Pega a história. Kevin Corner vai dizer que quando ele entra na tenda de Saul, Saul diz assim: você quer o que aqui? Eu quero lutar com o gigante. E o que você sabe fazer? Cantar, compor, pastorear e dar pedrada. Deus vai te usar com a ferramenta que Ele te deu. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Você vai fazer o que para lutar com o gigante? Você é muito menino, ele é homem de guerra desde a mocidade dele. Davi diz: para ele eu não canto, para ele eu não toco e para ele eu não pastoreio. Só sobrou a pedra. E o hino vai dizer que na mão de quem tem unção, uma pedra vira bala. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nesse lugar. Davi, a Bíblia diz que ele acerta a testa do gigante com uma pedra. E detalhe, você conhece o texto, os irmãos são bons de Bíblia. Ele pega 5 pedras. Por quê? Porque a história vai dizer que Golias tinha mais 4 irmãos. Davi era tão preparado que se eu tivesse lá, eu ia falar: você está pegando essas pedras para quê? Para Golias e os irmãos dele. Então não é melhor você levar umas 20 não, varão? Porque vai que você erra, você tem umas de lambuja guardadas. Não, eu treinei para chegar aqui. Eu não caí de paraquedas, não. Estão querendo puxar o meu tapete dizendo que tem melhor. Pode ter melhor, mas eu cheguei aqui preparado. É Deus que me colocou. Deus está falando com alguém aqui. Oh, glória. Quem sabe tudo isso, Salomão pensou. Salomão diz: meu pai sabe tocar, cantar, dar pedrada, guerrear. Quem sou eu? Davi foi tão bom na mira que a Bíblia vai dizer que ele teve 600 homens atiradores de elite. O texto diz que eles eram canhoto e não errava com a pedra na funda. Eles não erravam um fio de cabelo. Irmão, é a Bíblia quem diz. Você já parou para imaginar a irmã pegar do cabelo mais longo aqui, pegar um fio de cabelo e lá na porta esticar o fio do cabelo e o camarada com a mão esquerda uma pedra na funda não errar o fio de cabelo? Por quê? Porque andou com quem tem, vai ter também. Eu vou repetir para você, eu vou traduzir para você entender. Se você andar com fofoqueiro, você pode não ser fofoqueiro, mas vai aprender a fofocar. Se você andar com intrigueiro, pode não ser intrigueiro, mas vai aprender a intrigar. Se você andar com gelado, pode não ser gelado, mas vai congelar. Mas se você andar com quem tem de Deus você também terá. A unção pega. Eu vou repetir, a unção. Se você sentar do lado de quem conversa, vai querer conversar. Mas sentar do lado de quem adora, ó. Davi foi aquele homem que quando Saul quis matar, ele fugiu para a caverna de Adulão. E a Bíblia diz que homens foram ter com Davi na caverna de Adulão, problemáticos, procurados por Saul, condenados à morte. Só que andou com quem tem. Problemático viraram, ó, soldados de honra. Aí Davi vai lá e passa a peneira nos homens da caverna. E de todos que estavam ali, que foi bom, ele ainda tira os 37 valentes de Davi. Porque Deus do leite ainda tira o apojo. Eu não vou falar dos 37, porque não é nisso que eu quero dizer. Mas só para os irmãos terem uma base. Um dos valentes, Benaia. A Bíblia vai dizer que Davi, pelo menos é o que o texto diz, Davi matou um leão. Quantos leões Davi matou? A Bíblia pelo menos fala de um. Benaia problemático, começou a andar com Davi. A história diz que ele mata 3. Porque se for para ser igual, não precisa, já tem um. Seja melhor. A Bíblia diz que um dia Davi está lutando contra os filisteus. Benaia fala: Davi, não consigo mexer a espada, minha garganta está seca, eu estou com sede.
Kevin Corner vai dizer que Davi disse: eu preciso de você, rapaz, não posso abrir mão de você agora, mas não consigo mexer a espada. Davi disse: então desça pela trilha, no fim da trilha tem um ribeiro, mata a tua sede e volta para a guerra, porque eu preciso de você. Sem força para mexer a espada de sede. Mas a história diz que quando ele desce lá no ribeiro, tem 2 leões bebendo água. Benaia dizia: agora, se eu demorar, Davi vai pensar que eu abandonei. Mas se eu esperar a boa vontade do leão, eu também não saio daqui. Eu vou resolver isso. A história diz que ele desce no ribeiro, mata os 2 leões, bebe água e volta para a guerra. Anda com quem tem, que você vai ter também. Quem sabe Salomão pensou tudo isso. Quem sabe Salomão disse: quem sou eu para substituir Davi? Só que Salomão, a história diz que ele teve uma luz. Ele pensou e disse o seguinte: bom, uma das coisas que o meu pai sabia fazer era chamar a atenção de Deus. Se eu conseguir chamar a atenção de Deus, vai resolver. A Bíblia não diz, mas a história me conta que ele chama um dos seus príncipes e diz assim: vai lá no pasto e vê quantas novilhas meu pai deixou de 0 a 3 anos. Foram lá e fizeram uma contabilidade e voltaram: rei, de 0 a 3 anos o teu pai deixou 5.000 cabeças de novilhas. Não, ainda é pouco. Volta lá no pasto e faça uma contabilidade de 4 a 5 anos, quantas novilhas meu pai deixou. Vão lá e volta: rei, de 4 a 5 anos seu pai deixou mais 3.000 novilhas. Ele disse: 5 com 3 são 8. Tem 8.000 ofertas para me chamar a atenção de Deus. Se eu conseguir chamar a atenção de Deus em 8.000 ofertas, ele vai me ajudar. A história diz que ele começa a oferecer sacrifício. A Bíblia diz que ele começa o sacrifício de manhã e ao pôr do sol. De manhã ao pôr do sol. De manhã ao pôr do sol. De manhã ao pôr do sol. Ele tem 8.000 adoração para entregar para Deus, para chamar a atenção de Deus. Deus não pediu nenhuma, mas ele está entregando. Deus não exigiu nada, mas ele está entregando. A Bíblia diz que quando chega no número 1.000, Deus diz: Salomão, você chamou a minha atenção. Ele disse o seguinte: socorre aí, varão. Ele disse o seguinte: mas espera aí, eu ainda tenho mais 7.000 guardadas. Deus disse: eu não pedi nenhuma. Eu não te pedi nenhuma. Você me deu 1.000 porque você quis. Eu não te pedi nenhuma. Ele disse: mas se o senhor quiser, eu tenho 7.000. Deus disse: eu não te pedi nenhuma. Só tem uma coisa, você está me oferecendo por quê? Porque eu quero chamar a tua atenção. E o que você quer? Ele disse: eu quero sabedoria. O que Deus disse? Porque você pediu, você vai levar. Só que preste atenção: como você também me entregou o que eu não te pedi, você também vai levar o que você não pediu. Segura o glória e prepara o melhor. Alguém está te obrigando a dar glória? Você está preso nessa cadeira e você está obrigado a estar aqui? Alguém está pedindo para você erguer a mão e dizer que ele é lindo e dar glórias a Deus? O nosso irmão Tocha, alguém obrigou ele a vir aqui a oferecer a Deus um louvor do jeito que ele oferece e a igreja sentir adoração? Deus está dizendo: eu não te pedi nada disso, mas porque você me entregou o que eu não te pedi, o que você pediu é teu, mas o que você não pediu... Eita, como é bom pregar para a igreja inteligente. Levanta a mão e dá glória, porque você vai levar. O que a Bíblia diz que Deus dá para Salomão? Sabedoria, muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. Eu não vou entrar em detalhes porque o horário não permite, mas eu vou ficar com sabedoria, porque quando a gente fala dele, a gente fala logo da sabedoria. Sabedoria de Salomão foi diferente da sabedoria de Daniel. Daniel, quando você vai ler lá da queda de Lúcifer, você vai ver Deus dizendo no livro de Ezequiel: e tu, falando para Lúcifer, que foi mais sábio do que meu servo Daniel. Agora a pergunta é: se Deus falou para Salomão: como tu nunca houve, depois de ti não haverá sábio como tu, por que para Lúcifer Deus não falou de Salomão e falou de Daniel? Porque a sabedoria de Daniel era diferente da de Salomão. Salomão, a história diz que falava de coisas terrenas. Daniel fechava os olhos aqui e Deus mostrava o futuro. Daniel enxergou o Pai sentado no trono e Jesus voltando depois que ele subiu ao céu de 40 dias ressurreto. Antes disso acontecer, pega o texto. Daniel capítulo 7, versículo 13, está escrito lá. A Bíblia diz em Atos que quando Jesus começa a subir, que ele some nas nuvens, os discípulos viram de baixo. Daniel já estava lá atrás vendo antes. Daniel vai dizer: e eu estava orando a Deus nas minhas visões da noite, e eu vi um ancião de dias assentado sobre o trono. A Bíblia não fala que era o Pai, porque a Trindade não tinha sido revelada, mas quem Daniel viu foi o Pai no trono. Daniel disse: eu virei para minha mão direita e eu vi chegando, semelhante ao Filho do Homem sobre as nuvens do céu. Oh, glória! Sabe o que os discípulos estão dizendo? Eu estou vendo ele sumir nas nuvens. Daniel diz: fica tranquilo que eu estou vendo ele chegar na mesma nuvem. Aí eu saio de Daniel, passo em Atos, pego o João e vou para o livro de Apocalipse e coloco o João na sala do trono. Aí João vai dizer: eu chorava muito. Por que, irmão João? Porque não tinha ninguém embaixo da terra, não tinha ninguém em cima da terra, e não tinha ninguém em cima do céu digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Sabe por que não tinha ninguém embaixo da terra? Porque Jesus não estava mais sepultado. Sabe por que não tinha ninguém em cima da terra? Porque Jesus não estava aqui. Sabe por que não tinha ninguém em cima do céu? Porque ele ainda não tinha chegado. Mas os discípulos dizem: Atos, eu estou vendo ele subir. Daniel disse: eu estou vendo ele chegar. E a voz vai dizer para João: João, não chores mais, eis aí o leão da tribo. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Esse é o Deus que você serve. Agora Salomão, a sabedoria era diferente. Salomão era de coisas terrenas. Salomão foi o primeiro homem a pegar a formiga na palma da mão e descrever os membros da formiga a olho nu. Salomão, a história diz que foi o primeiro homem a olhar o canto da parede e falar que substância que a aranha usava para fazer a teia
E por que que tudo gruda na teia e a aranha não gruda na teia? Lemos aqui nessa noite que ele falou da menor planta do Líbano, que é o cipreste, mas também falou da maior, que é o cedro, que quando adulto chega a 40 metros de altura. Ele destrinchou o cedro da ponta até a raiz. Sabedoria. Só que tem uma coisa, irmão. Eu vou começar a pregar aqui agora. Deus não vai te dar ferramenta para você se exibir. E Deus não vai te dar talento para você se amostrar e gastar com o que não deve. O que Deus te deu de talento é para a honra, para a glória, para o louvor. Deus, ele é demais. Hoje eu estava com o irmão Gesiel no podcast, coisa de chique, não, podcast. E eu falei uma frase para ele, eu falei, irmão Gesiel, Deus quando quer trabalhar, Deus é mais ou menos assim. Deus quando diz assim, eu vou te usar, e você diz, eis-me aqui, ele vai te usar. Quando Deus diz assim, eu vou te usar, você diz, eu não, ele vai te usar. Deus é especialista em criar situações e te colocar você aonde você nem pensa, mas é aonde ele quer. Oh, glória a Deus 2 vezes, minha irmã. Que de repente tem gente aqui exercendo o cargo que nem queria. Está fazendo o que no cargo se não queria? É Deus dizendo, eu te peguei. Aleluia. E eu te coloquei onde eu quero. E detalhe, não estou pedindo de volta. Receba o peso desta palavra. O céu olhou para Salomão e falou, ops, eu não te dei sabedoria para tu falar de perna de formiga e teia de aranha não. Mas eu vou criar uma situação e vou colocar você no centro da minha vontade. E Deus é especialista em criar a situação e colocar a gente onde Ele quer. Sabe o que Deus cria? A Bíblia diz que 2 mulheres que adquiriam a vida de forma fácil. A Bíblia diz, com todo respeito, 2 prostitutas, companheiras de casa. A Bíblia diz que uma teve um filho, passaram-se 3 dias, a outra também gerou e teve um filho. A Bíblia diz que uma não tinha cuidado, deitou em cima da criança, mata a criança asfixiada. É a Bíblia que diz. Quando ela levanta de madrugada para dar de mamar para a criança, ela percebe que ela matou a criança sufocada. A história diz que ela levanta, pega a morta, coloca no lugar da viva, pega a viva, amamenta, vira para a parede e vai dormir. A mãe do vivo que estava com o morto acordou, olhou, falou, é bonitinho, mas não é meu. Em matéria de filho, mãe ninguém engana. É verdade ou não é, irmão? Em matéria de filho, a tua mãe pode ter 90 anos, tu está com 70, tu chegou com um problema na casa dessa, mas você não está normal. Não é assim? A mãe do vivo que estava com o morto acordou para amamentar. Quando olhou, falou, é bonito, mas não é meu. Acordou a vizinha, falou, como o meu foi parar aí, eu não sei. Mas o morto é teu, o vivo é meu. Não, senhora, eu quero que você prova. O vivo é meu e o morto é seu. Foi parar onde? Na sala da audiência de Salomão. A Bíblia não diz, mas a história me conta que por fora da sala, todos diziam, eu quero ver o que o filho de Davi vai fazer para sair dessa. Mas se tem uma coisa que Deus não vai te deixar, é envergonhado e confundido aonde Ele te colocou. Ô, glória. Alguém quer te pegar no calcanhar, mas Deus está dizendo, quem te garante sou eu, sou eu. Salomão olhou, viu a audiência, ouviu a palavra, ouviu as dizeres. Alguém disse, ô rei, o morto nós já enterrou, mas se o senhor quiser, não tinha teste de paternidade, não tinha exame de DNA, mas tinha sabedoria, muitíssimo entendimento, largueza de coração. O senhor quer que busque o morto? Salomão disse, o morto está onde? Já está enterrado. Então fica tranquilo que o morto está no lugar certo, lugar de morto está enterrado. Meu assunto é com o vivo. Nota de rodapé. De vez em quando dá um sinal de vida aí para ninguém querer te enterrar, irmão. Salomão olhou o soldado lá na porta e falou, vem cá, vem cá. Pega a criança pelo tornozelo, um no pulso e outro solto. Da genitália da criança até o couro cabeludo parta no meio. Se o problema é a criança, vamos resolver. Metade para uma, metade para outra, o problema está resolvido. Aqui não era a mãe, sorriu e disse, eu sabia que você tinha uma solução para o problema, porque o relaxado ele é assim. Ele não cuida do que Deus dá, ele perde e torce para você perder. Mas para você dar um glória. O que é teu, o invejoso não vai tomar o que Deus falou que é teu. Aqui não, aqui era a mãe, disse, não, eu fico com saudade, eu perco a criança, mas deixa a criança viva. O céu disse, está aí a verdadeira mãe. A Bíblia diz que Deus vai lá e sopra o nome dele. E para nós acelerarmos, 1.600 quilômetros para lá do mar Mediterrâneo. Aonde vai chegar o nome do homem? Porque Deus quando esconde ninguém acha. Mas Deus quando apresenta eu quero ver quem é que esconde. Chega lá na terra de Sabá. Sabá é a terra, a rainha é conhecida como rainha de Sabá, mas ela tinha um nome, Maquita. A terra de Sabá, eles eram especialistas em ouro, joias e pedras preciosas. Vamos dizer junto? Se o horário der, nós vamos usar. Ela disse, não é possível que todo problema ele tem solução, para todo enigma ele sabe decifrar e para toda pergunta ele tem resposta. A Bíblia vai dizer o quê? Que vinham reis de longe para ver e ouvir da sabedoria dele. Não é assim que nós lemos nessa noite? Ela anda 1.600 quilômetros para ver se é verdade. Agora preste atenção. 1.600 quilômetros de carro a 100 por hora, sem parar para tomar um copo de água, são 16 horas de viagem. Agora 1.600 quilômetros carregada de camelo atravessando o deserto, o texto vai dizer que ela leva 4 meses de viagem. Quando chega na porta do reino, que os portões do reino são abertos,
O texto diz que os seus servos e os príncipes dela colocam o rosto no chão. E um príncipe ergue a voz e grita: vive tu, ó rei, eternamente. O porteiro diz: não, mas eu não sou o rei não. Eu sou o porteiro, trabalho na portaria. Alguém diz: mas você não é nada da elite? Não, só sou porteiro do reino. Mas porteiro do reino anda com essa elegância toda aí para trabalhar na portaria? É. Alguém diz: mas lá em Sabá não tem isso não. Lá não tem, mas aqui, guarde isso. Guarde isso que nós vamos usar. Lá não tem, mas aqui... Eita, irmão, ó. Para quem saiu da toca do rato e tá brilhando que nem uma tocha, lá não tem, mas aqui... Eita, Jesus. Vai, óbvio, fica tranquilo que o rei sai do trono e vem receber vocês aqui na porta. Como é que é? O rei sai do trono e recebe na porta. Ninguém entra para o reino se não passar pelo rei aqui na porta. Alguém disse: o rei sai do trono, do palácio, do conforto, para vir na porta receber. É isso aí. Lá em Sabá não tem essa recepção não. Lá não tem. Mas aqui, porque a recepção é tudo, viu, irmão? Canta visitante, seja bem-vindo, mas ninguém levanta para apertar a mão. Diz que é muito bem-vindo, mas ninguém olha e dá um sorriso e um aperto de mão. Se o visitante, alguém não achar um lugar para ele, ele fica de pé. Pastor, o senhor está falando isso para nós? Não, estou falando para mim. Salomão chegava na porta. Por que na porta? Porque primeiro vai ouvir tudo que Deus fez aqui dentro. Como é que é? Só entra no reino e desfruta do reino quem conhece o Deus do reino. Mas se a pessoa estiver cansada e não quiser ouvir, vai embora. E se a pessoa dizer que não está a fim de ouvir, vai embora. E se a pessoa dizer que não quer escutar e não quer ficar de pé, não quer ficar aqui escutando isso, pode ir embora. Mas se a pessoa escutar quem é o Deus do reino, entra e desfruta. Eu vou traduzir para você entender. Está tomado banho, trocadinho, banhadinho, bonitinho para vir para o culto. Aí chega a visita dizendo: eu vim comer uma pizza com você e assistir o Fantástico. Aí a pessoa falta no culto para fazer sala para visita. Meu irmão, traz ela para o reino para mostrar quem foi que te deu o sofá. Não, pastor, mas a reportagem era bela. Belo? Fantástico? Fantástico é o que Deus quer fazer na igreja e você ficou preso lá na tua casa. Para sem desfrutar do reino, tem que conhecer o Deus do reino. Salomão disse os quê? Tudo que você vê da porta para dentro, quem fez foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do meu bom pai Davi. Dois servos, eu vou falar o linguajar nosso. 2 obreiros, de longe ficava dando uma olhadinha no rei. Tempo de verão, rei suando, transformou gota, escorreu. Alguém disse: vai lá, eu vou falar um linguajar nosso. Vai lá, tocha, dá uma banada no rei que o rei está com calor. O ventilador, mais caro da época, feito de pena de pavão. Alguém dizia: rei, dá licença que eu estou vendo que você está quente, eu vim dar uma refrescada no senhor. Se afastava, quando suava de novo: agora é tua vez, labareda, agora vai lá você. Pedia: rei, dá licença, mas agora é sua vez? É, porque aqui tem lugar para todo mundo. Porque tem gente que quer blindar, tem gente que quer sufocar para não deixar chegar perto, faz até uma bolha. Mas eu quero dar uma notícia em cima desse altar: Deus tem a agulha certa para furar a bolha necessária. Mas o que é teu, ninguém vai impedir o que Deus tem para você. Ops, chegaram na hora certa, chegaram na hora da refeição. Quer entrar? Vamos entrar para comer. Ela olhou para um príncipe e disse: busca na mobila o que eu trouxe para comer. Irmão, ela era rainha, ela comia o de melhor. E o de melhor talvez não me agrada, mas se agrada a você. Paladar é paladar. É verdade ou não é? Paladar é paladar. Se agradou você é o que importa. Se ela era rainha, na terra dela ela comia o de melhor. Ela disse para os seus servos: traga na mobila o que eu trouxe para comer, porque vai que esse tal de Salomão coloca na mesa o que eu não gosto. Eu não vim aqui para passar fome. Mas quando ela entrou na sala da refeição, que ela olhou a mesa, ela falou para um príncipe dela: guarde as panelas no saco, porque senão nós vamos passar vergonha. Eu achei que comida boa eu comi em Sabá, mas comida boa nós vamos comer hoje aqui, ó. Salomão mandava matar 100 cabeças de ovelha por dia, 30 cabeças de boi por dia, 600 ciclos de medida de farinha da grossa e 300 da fina, 600 cântaros de vinho. E a Bíblia vai dizer que tirando as caças, as reses e as aves do campo, quem estava pendurando, limpando as vidraças do palácio, era dado uma ordem para descer e vir comer. Quem estava limpando o chão do palácio, era dada a ordem para soltar o pano, sentar na mesa para comer. Ela olhou indignada e disse: os teus servos, os teus escravos, senta na mesa para comer com o rei suado. Ele disse: você acha que eu como tudo isso sozinha? A mesa é de quem trabalha e quem trabalha pode sentar e comer. Ela disse: lá em Sabá não tem isso não. Lá não tem, mas aqui, senta na mesa que a mesa está preparada aqui nesta noite. Pode até ter alguém querendo te excluir da mesa, mas o dono da casa, o dono da mesa, show. Sabe uma das coisas, para mim encerrar, sabe uma das coisas que ela ficou abismada com a reverência? Com o que ela ficou abismada? Ela disse: que postura dos escravos para sentar na mesa do homem. Nem os meus príncipes têm tanta reverência para se portar diante de mim como os teus escravos.
Lá em Sabá não tem essa reverência não. Lá não tem. Mas aqui, reverência. Por que tanta reverência? Porque eu estou na mesa do rei, na casa do rei, adiante do rei. Eu estou na mesa do rei, na casa do rei, adiante do rei. Eu vou traduzir, eu estou na mesa do rei, na casa do rei, adiante do rei. O rei está aqui. O que o texto vai dizer? Guarda o teu pé quando tu entrares na casa do teu. É reverência. Salomão não aceitou um barulho de martelo e serrote nem na hora da construção do templo, irmão. Pega o texto. O texto diz que ele faz uma reunião de obreiro com os mestres de obra. Sabe quantos mestres de obra teve na construção? 3.600 mestres de obra. Ele diz, eu não quero um barulho de martelo e não quero um barulho de serrote dentro da casa de Deus. Os mestres de obra dizem, ei, não vai ser possível. Por quê? E para talhar as pedras, talhe nas montanhas. Tira a medida, a espessura, a grossura, o peso e já traz talhada para cá. Eu não quero barulho aqui dentro. Alguém diz, não, mas mesmo assim vai ter barulho. Por quê? Porque para sentar na parede vai ter que bater com o martelo. Ele disse, encabece a cabeça do martelo com borracha. A casa não é minha, a casa tem dono. Eu faço o que eu quero na minha casa, mas na casa dele... Deus gostou tanto que na inauguração Deus desceu com os 2 pés. Se tiver reverência, Deus vai descer, vai passear e vai aqui. Casa de Deus não é lugar de colar chiclete debaixo do banco. Senhor, eu quero voltar. Casa de Deus não é lugar de ficar brincando com copinho, amassando copinho. Casa de Deus não é lugar de ficar toda hora andando, tirando a atenção do meu irmão. Casa de Deus é lugar de reverência. Eu vou encerrar com essa experiência calorosa. Minha mãe é desse tamanho, irmão. E não é embaixo não, é aqui em cima mesmo. E dessa grossura, tocha. Mas firme. Minha mãe era difícil nós chegarmos tarde no culto. Minha mãe olhava para a janela e dizia, tá armando para chover, vamos sair antes. Não, mas vai chegar muito cedo, mas nós precisamos chegar antes da chuva, porque nós vamos a pé. Ela falava para mim e para minhas irmãs mais velhas, vocês querem usar o banheiro? A gente dizia, não. Querem beber água? Não. Porque se chegar na igreja, levantar. Como nós chegávamos na igreja, era difícil o culto já ter começado, ela dava a segunda oportunidade. Alguém quer beber água ou usar o banheiro? Não. Então, sentadinho. Um dia, irmão. Eu não sei se eu estava tentando a Deus, eu não conhecia a mãe que eu tinha. Eu falei para minha mãe, mãe, eu posso beber água? Ela cantando o hino da harpa, ela nem respondeu. Eu disse, hoje eu vou quebrar esse tabu. Eu vou quietinho, bebo água, volto, sento, ela vai ver que não faço barulho. Pensei e fiz. Mas quando cheguei em casa, 500 graus de puro fogo santo e poder. Eu vou falar algo aqui que Deus vai dar revelação para os irmãos agora. Sabe quando que eu levantei para ir no banheiro de novo? Eita, como Deus está dando dom aqui nesta noite. Lugar de rever. Aqui é casa. Se todo crente soubesse aproveitar essas 2 horas de culto, a vida de muito crente seria diferente. Você sabia que aqui Deus fecha a sepultura? Você sabia que aqui, quem sabe, o inimigo estava armando laço para você durante 2024. Mas no primeiro mês do ano, este culto pode mudar a sentença do teu ano. Você crê nesta palavra, irmãos? Receba o peso desta palavra e prepare um glória melhor do que esse. O diabo pode ter aberto a cova, decretado a sentença, mas Deus está dizendo, se me adorar de coração e reverência, eu vou mudar a sentença de morte para a vida e vou abrir porta onde não tem. Você pode dar um glória melhor do que esse que você deu. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 23. Eu quero ler do verso 8 ao verso 12. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve. Josebe-Basebete, filho de Tequemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu com uma lança de uma só vez. E depois dele, Eliezer, filho de Dodô, filho de Aoim, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus até se cansar a mão, e a sua mão ficou pegada na espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. E depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este pôs-se no meio daquele pedaço de terra, defendeu, feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Amém. Tome assento, em nome de Jesus. Antônio, meu amigo, não sei por onde anda, mas Deus abençoe. Servo de Deus que nos contatou. Irmãos, a Bíblia, me permita retornar um pouquinho à história para nós chegarmos até aqui. O texto é conhecido, não vim pregar nada de novidade, até porque o nosso recurso é pouco, mas preste atenção porque Deus tem uma palavra do céu para alguém aqui nesta noite. A Bíblia diz que Israel está em prontidão de guerra. O texto diz que o inimigo está afrontando Israel.
Nós estamos falando de um povo chamado os filisteus, e no meio deste povo, um soldado deles se levanta para se opor contra Israel. O texto diz que todos os dias, Golias, o gigante da terra de Gate, a Bíblia diz que ele descia para afrontar Israel. O texto diz que ele manda uma proposta. A proposta não é ruim, só que não tem ninguém com coragem para aceitar. O texto diz que essa afronta ficou um intervalo de 40 dias. Quantos dias eu disse? E a Bíblia diz que ele descia no pé do vale, porque Israel ficou acampado de um lado, o vale no meio e os filisteus do outro lado. E a história nos diz que cada dia ele descia de manhã e à tarde, afrontando Israel, insultando Israel. E a história diz que cada dia que se passava, que não se levantava ninguém para se opor contra o filisteu, cada dia mais ele dava um passo vindo mais perto. Porque se você não se colocar na posição, lá na tua casa, lá no meio da tua família, aonde Deus tem te colocado, o espaço que Deus tem confiado para você, se você não se colocar na posição, o inimigo vai querer invadir o teu território. Porque quando nós nos ofuscamos, ele tenta ingressar onde não é para ele ingressar. Mas é o nosso posicionamento, muitas das vezes que falta, e ele se acha no direito de invadir o território que Deus nos deu. Mas eu vim aqui debaixo de uma palavra dizer para esta igreja: o que é teu, Golias não vai entrar onde Deus falou que é teu. O texto diz que cada dia que se passava e ninguém se opunha contra o gigante, o texto vai dizer que ele dava um passo mais perto para dentro do território de Israel. Mais ou menos assim, um dia ele vinha até aqui e a proposta dele era o seguinte: dai-me um só homem. Se este homem me vencer, o nosso exército vai servir o vosso. Porém, se eu vencer este homem, o vosso exército servirá ao nosso. Não tinha ninguém. À tarde ele descia novamente. O texto diz que no outro dia, no intervalo de 40 dias, quando não tinha ninguém, cada dia mais, ele ia dando um passo, invadindo o território e chegando mais perto. A Bíblia diz que Israel está acuado. Saul trancado dentro da tenda, tentando achar uma saída e não tem. O exército esperando Saul determinar o que era para fazer e não tinha ninguém. Mas do outro lado, lá na terra de Belém, na casa de Jessé, o texto diz que um pai sente falta de 3 filhos que estão agrupados nesse exército, alistados no exército de Saul. Diz a Bíblia que ele chama Davi e fala assim para Davi: Davi, vai lá visitar os seus irmãos. Eu vou parafrasear, a Bíblia é muito profunda, a minha mente é muito rasa, só para você me entender. Vai lá visitar os seus irmãos, vê como é que está a saúde deles. Pergunta para eles se eles têm dia para voltar para casa. Pergunta para eles se eles estão dormindo bem, comendo bem, se está tudo bem. E fala para eles como que eles estão, manda dizer, porque eu estou preocupado. Leva para eles pães, leve queijo, vai lá e me traga notícia. E o texto vai dizer que lá vai Davi. E a Bíblia diz que quando Davi chega, ele procura o soldado que toma conta de toda a bagagem. E ele fala mais ou menos assim: meu pai mandou dar esses pães, esses queijos. Eu tenho 3 filhos, eu tenho 3 irmãos alistados aí no exército de Saul. E o meu pai mandou falar com eles. Vocês me permitam conversar com os meus irmãos? E a Bíblia vai dizer que foi permitido, porque ele foi falar com os irmãos. Os irmãos estão em prontidão de guerra. Os filisteus do outro lado do vale, afrontando, e Davi chega. Davi entrega o que era para entregar para os soldados que tomavam conta da bagagem e vai conversar com seus irmãos. Eu quero crer, pastor Cardoso, que o diálogo foi mais ou menos assim: o pai mandou perguntar como é que vocês estão. O pai mandou perguntar se vocês estão comendo bem, porque pai e mãe se preocupa com o filho nessa área. Se vocês estão comendo bem, se estão dormindo bem. O pai mandou perguntar se vocês têm dia para voltar para casa. Se vocês estiverem comendo aqui coisa que vocês não gostam, o pai mandou coisa boa. O pai mandou pão de casa e queijo para vocês. E mandou desejar para vocês saúde. Vocês estão bem de saúde? Vocês têm dia para voltar para casa? Aí um dos irmãos de Davi falou: fala para o pai que nós estamos bem, mas nós não temos dias para voltar para casa. Por quê? Porque nós estamos esperando a determinação de Saul. Os filisteus estão afrontando e não tem ninguém, não sabemos o que vai acontecer. E estamos nessa indecisão. E é nesta hora que Golias se levanta para vir afrontar. O texto diz que Golias grita lá do outro lado do vale: dai-me um só homem. Se eu vencer o homem, esse exército de vocês vai me servir e servir a nós. Porém, se eu perder para o vosso soldado, o nosso exército servirá o vosso. Dai-me um só homem. Davi olhou e falou: mas quem que é esse homem aí? Alguém disse aí: é Golias, o gigante de Gate, o gigante dos filisteus. Ele está afrontando Israel e é por causa dele que nós estamos em prontidão de guerra. Aí Davi olha para alguém e diz assim: e não tem ninguém para encarar esse homem? Não, não tem. Olha lá o que ele está falando. E ele afrontando novamente e fazendo a proposta: se este homem de vocês perder para mim, nós serviremos a vós. Porém, se eu vencer o vosso homem, vocês servirão a nós. Aí diz o texto que alguém sopra na orelha de Davi. Até Saul está fazendo proposta.
E a proposta de Saul é o seguinte: quem for lutar e vencer, vai ser adornado de riqueza, isento de imposto e casar com a filha dele. Ou seja, vai ser genro do rei. E mesmo com essa proposta do rei, não tem ninguém para encarar o gigante. Irmão, pega o texto quando tu chegar na tua casa. 1 Samuel, capítulo de número 17. A proposta foi tão boa que Davi pediu para repetir. Eu quero crer que ele não acreditou. Disse, mas não é possível que com uma proposta dessa não tem ninguém. Pega o texto. Ele disse, como é que é? O que Saul está oferecendo? Aí alguém gritou assim, ele está oferecendo a ser adornado de riqueza, isento de imposto, e vai ser genro dele, porque vai casar com a filha dele. Davi disse, não tem ninguém? Não tem. Não tinha. Porque hoje chegou. Eu tenho uma notícia, e se você crer, prepare um glória. Se você se posicionar, o inimigo não dá mais um passo para invadir teu território. Ô santo. Porque Deus vai te capacitar para isso. Você crê nessa palavra, tu pode dar um glória por esta palavra. Irmãos, pega o texto na tua casa. O texto diz que Eliabe, o irmão de Davi, se levanta contra Davi. Diz o texto que Eliabe olhou para Davi e falou, deixa de ser metido, rapaz. Tu é um pretensioso. O pai não mandou você vir aqui coisa nenhuma. Você veio aqui porque a gente sabe o que aconteceu na sala de casa. E agora você está rondando por aqui. O pai não mandou você vir aqui. Você veio porque você quis. Você tem segundas intenções. Irmãos, o texto vai dizer que Davi não parou nem para dar ouvido. Davi poderia ter dito assim, por que você está reclamando? Eu estou me oferecendo para livrar vocês. Por que vocês querem brigar comigo? Preste atenção. O texto diz que Davi não parou para discutir. Irmãos, não pare para discutir com quem não tem nada para te acrescentar. O que tem de gente com bênçãos retida porque está parando para dar satisfação. Quem não constrói não tem direito de palpitar. Quem não oh, glórias a Jesus. Quem não participa das tuas guerras não tem direito de opinar. Não deixa e não pare para discutir com o inimigo. Se o cego Bartimeu tivesse parado para discutir com quem estava mandando ele calar a boca, ele tinha morrido cego. Mas enquanto mandavam ele calar a boca, a Bíblia diz, ele clamava cada vez mais alto, dizendo, Jesus, filho de Davi. Alabaxori, alamanai. Eu estou sentindo Deus nesse altar aqui. Deus está dando estratégia de guerra para crente que entrou hoje aqui. E o texto vai dizer que alguém falou com ele, mas para ir tem que falar com o rei, tem que falar com Saul. E a Bíblia diz, pastor Severino, que ele se propõe e vai falar com Saul. Pega na tua Bíblia, quando tu chegar na tua casa, 1 Samuel capítulo de número 17. Ele entra na tenda de Saul e o texto diz que ele se oferece. No verso de número 32, ele já entra na tenda de Saul dizendo assim, ó, não desfaleça o coração de ninguém por causa do gigante. Saul perguntou, por quê? Porque se o senhor quiser eu vou lá. Saul olhou para ele e falou, a Bíblia não diz, irmãos, mas no versículo 32, Davi se oferece. No 33, Saul tenta desanimá-lo. Mas a Kevin Corner vai dizer que do verso 32, antes de falar o 33, no meio, Saul faz umas perguntas para Davi. Saul pergunta para Davi, quantos anos você tem? 16. O que você faz? Pastor de ovelha. Olha o currículo dele como era fraco, irmão. Pastor de ovelha, 16 anos. E quantos metros você tem de altura? Pastor Hernandes Dias Lopes diz que era por volta de 1,65 m. Kevin Corner diz que era por volta de 1,55 m. Eu, para não brigar com o gigante, vou dizer que era por volta de 1,50 m. 1,60 m no máximo. Olha o currículo dele como era fraco. Quando ele acaba de dizer 16 anos, 1,60 m, e eu sou pastor de ovelha, diz o texto que Saul fala o 33. Olha, contra esse gigante você não pode pelejar. Você quer ver como você vai voltar para casa? Eu até agradeço pelo teu ânimo, mas você vai desanimar agora. Tu tem 1,60 m de altura, ele tem 3 metros de altura. Ele pesa 265 quilos. O capacete dele pesa 5 quilos. A couraça 90 quilos. A ponta da lança 12 quilos. Aquela lança numa distância curta, quando ela atinge 150 km por hora. Se estiver perto, não dá tempo do inimigo piscar. Porque a lança de Golias atravessa o adversário no meio. E detalhe, ele não tem microfone, ele não tem megafone, ele está falando do meio do vale. E a gente escuta a voz dele aqui, porque o pulmão dele é grande. Quer voltar para casa? Davi disse, eu posso até voltar, mas eu posso contar 2 testemunhos? Feliz é o crente que tem testemunho para contar, irmão. Eu estou sentindo Deus aqui. O primeiro testemunho foi o que um urso veio pegar uma ovelha do meu pai. Pegou uma ovelha do meu pai, mexeu com elas, mexeu comigo. Eu deixei as demais ovelhas, corri atrás do urso, peguei o urso pela barba, abri a boca do urso, arranquei a ovelha, mandei o urso embora e estou voltando com a ovelha para casa. Simples assim. O segundo testemunho foi um leão. Um leão também veio atacar uma ovelha do meu pai.
O leão pode ser mais forte do que o urso, mas com uma ovelha minha na boca não é mais forte do que eu. Eu corri atrás do leão. Pega o texto. O texto diz assim, ó, eu peguei-lhe pela barba, abri a boca do leão, arranquei a ovelha, mandei o leão embora e estou voltando com a ovelha para casa. Eu não queria briga, disse Davi, mas o leão veio me atacar pelas costas. Saul perguntou, e deu tempo de você fugir? Não, não sou crente de fugir de guerra não. Eu coloquei a ovelha no chão, peguei o leão na mão, rasguei ele na unha e voltei com a ovelha para casa. Prepare um glória melhor do que esse. Saul perguntou, e o que você tinha na mão? Eu não tinha, eu tenho unção. E a unção de Deus está. Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia dá aleluia. Receba a unção de Deus aonde você está e agora. Irmão, o que Saul fala, vai-te embora. E o Senhor seja contigo, você está aprovado, pode lutar. O texto diz que quando Davi sai para lutar, você conhece o texto, eu vou adiantar para nós ganharmos tempo. Ele olha e fala, não, mas esse moço está muito despreparado para a guerra. Vem cá, o que você sabe fazer? Cantar, tocar, compor, pastorear e dar pedrada. Eita glória. E para lutar com o gigante, você está muito cru. Pega a minha armadura, pega a minha lança, pega o meu escudo, pega a minha espada. Davi não conseguiu se mexer. O texto diz que Davi olha para Saul e diz assim, ó, tira isto de sobre mim. Quando isto sair, alguma coisa vai acontecer. Nota de rodapé para todos nós que estamos aqui. Quando isto sair, um milagre vai acontecer. Eu sei o que precisa sair da minha vida. Você sabe o que precisa sair da tua. O que tem de gente com bênçãos retidas porque não deixa isso sair. Mas eu vou dizer, quando isso sair, um milagre vai acontecer. A Bíblia diz que ele desce no ribeiro e vai pegar 5 pedras. Quantas pedras ele pegou? Quantas? E detalhe, ele não pega 5 para Golias. Você conhece o texto, irmão? Você é pastoreado por alguém que te educa bem na palavra. Ele não pega 5 pedras dizendo, eu vou levar 5 pedras porque eu vou atacar Golias. Se eu errar, eu tenho 4 de lambuja. Não, senhor. Golias tinha mais 4 irmãos, gigante, folgado, briguento que nem ele. Davi olhou e falou, vou levar 5. Uma é de Golias. E as 4 é para os irmãos se entrar na arena. Ô crente, eita. Aquele dia Golias topou um baixinho cheio do Espírito Santo. O texto diz que Davi vai lá, pega 5 pedrinhas, põe no bornal e desce para o vale. E quando ele desce para o vale, olha o Golias lá, dai-me um só homem. Davi chegou. Pega o texto. O Golias olhou e falou assim, porventura sou eu algum cão para tu vires a mim com um pau? Por que Golias disse isso? Porque Davi estava com o cajado. Quando Golias olhou um pichotinho de 1,60 m com um pedaço de pau na mão, ele disse, eu sou algum cão para tu vir a mim com um pau? Davi disse, isso aqui não é teu não, isso aqui é para minhas ovelhas. O que é teu está guardado. Glória. Ele pega, coloca a mão no bornal. Irmãos, Deus quando quer dá vitória para o crente. Essa palavra é por revelação e agora desceu aqui, ó. Deus confunde o inimigo para dar vitória para o crente. Eu vou falar e prepare um glória melhor do que esse. Deus vai confundir o teu adversário e colocar a vitória na palma da tua mão. Ó, o texto diz que na caneleira de Golias, a caneleira era de bronze. E para não bastar, adiante dele ia um escudeiro. Quando Golias olhou o tamanho do adversário, Golias olhou para o escudeiro, sai de cena que esse aí eu vou resolver na mão. E detalhe, já leva a lança que esse eu não vou jogar nem a lança. Deus desarmando o inimigo para armar o crente. A Bíblia diz que Davi coloca a mão no bornal, pega uma pedra, coloca na funda, e há historiadores que vai dizer que acredita-se que Davi cantou um hino na hora. A Bíblia não diz o hino, mas há quem diga que provavelmente foi o Salmo de número 91, que acredita-se que foi Moisés que escreveu quando estava atravessando com o povo o deserto. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo. Oh glória. A sombra. Quem tem glória dá glória. Irmão, você não tem uma pedra, mas tu tem um glória. Tu tem uma rajada de língua estranha. Davi olhou. Ô Davi, tu vai acertar onde o gigante? Irmão, presta atenção. Tu vai acertar onde o gigante, Davi? Porque há quem diga que o capacete do gigante era tão envolvente que ficava para fora o queixo, a boca, o nariz, os olhos e 4 centímetros da testa. Davi, quando olhou, falou, vou acertar a testa. Se acertar o peito, arrasta do outro lado. Se acertar a perna, na unção, arranca uma. Mas eu quero é a testa. E tu consegue? Eu caí de paraquedas, é? Tem gente que quer chegar no lugar caindo de paraquedas. Davi não caiu de paraquedas, não. Davi, quando olhou a testa do gigante, ó, direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e é nele que eu confiarei. Segura, Golias. Irmão, ó.
no meio da testa. O texto diz que encravou a pedra na testa. Não cai de costa, cai de bruço. Eu quero crer, pela lógica. Se você for ver pela física, pelo impacto, o Golias só cai de costa. Mas eu quero crer que quando Davi mandou, que pegou, o anjo disse, até aqui tu veio, receba. Não mexa um braço, não levante a voz. Deus está dizendo para alguém, mas descansa que hoje eu coloco o teu adversário no lugar. Deus está falando com alguém aqui, irmãos. O texto diz que Davi corre nas costas do Golias, sobe nas costas. Ele tirou a lança, tirou o escudeiro, mas não tirou a espada. Davi pega a espada, serra o pescoço de Golias, para se cumprir o versículo 47 de 1 Samuel 17. Levanta a cabeça de Golias na mão e repete, para saber toda esta congregação, que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, prepare a tua glória, porque do Senhor é a guerra. Só que aí, irmãos, Davi está voltando para casa, e o problema começa aí, porque as irmãs do Circo de Oração de Jerusalém começaram a cantar um hino na hora. E o hino foi mais ou menos assim, Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Sabe o que elas estão cantando, traduzido? Muita coisa fez Saul, mas muito mais que Saul está fazendo Davi. E aquilo começou a gerar um despertamento de um ciúmes em Saul. Porque ao invés de Saul olhar e dizer assim, ó, nós temos um talento agora no nosso meio para Deus usar, ele começou a enxergar Davi como uma ameaça. Nota de rodapé, irmão, se todo mundo entendesse que para cada um Deus tem uma porção, tinha menos inveja, ciúme e mexerico no meio dos crentes. Porque para cada um Deus deu uma porção. Para quem canta, canta. Para quem prega, prega. Para quem ora, ora. Para quem toca, toca. Para quem adora, adore. A ferramenta que é tua, minha é minha. E Deus. Irmãos, para que a obra seja feita, para cada um Deus deu um talento. Para cada um Deus deu um talento. Deus não vai dar a ferramenta para imitar a ferramenta de ninguém. A ferramenta que Deus te deu é tua. A ferramenta que Deus me deu é minha. E eu vou repetir, se todo mundo entendesse isso, tinha menos rivalidade e disputa no reino. Perceba que estava para todo mundo fazer, mas os covardes não quiseram fazer. Aí quando se levanta um para fazer, alguém se levanta contra. E sabe onde foi o problema? Não foi da porta para fora não. O problema foi da porta para dentro. Porque o primeiro que se levantou contra Davi foi o seu próprio irmão Eliabe. Desculpa do que eu vou dizer, irmão. Nós somos, se nós não vigiarmos, nós já somos, mas se não vigiarmos pode ficar pior. Nós somos o exército que mais se degladia na terra. Com todo respeito, você não vai ver um espírita falando mal do espiritismo do outro. Você não vai ver um sacerdote de outra religião falando mal do outro sacerdote. Mas você vai ver crente brincando com o mistério, tirando sarro de outro crente. Os próprios crentes fazem meme e lança na rede social. Está mais preocupado com view e like do que com o reino. Mas Deus nesta noite nos enquadrou nestas 4 paredes para dizer, a dor do teu irmão é a tua. Oxa. E quem é de Deus, Deus não perde. Me faz lembrar da irmã Edna, vizinha da minha mãe ali na cidade de São Paulo. Crescemos naquele bairro, congregamos perto e ela nos conhecia. E um dia ela disse assim para nós, varão, pastor, me ajuda em oração. Eu joguei meu filho para fora da igreja. Eu disse, irmã, mas como isso? Uma família toda crente, uma família ilibada, toda crente, servos de Deus. Eu disse, mas como que a senhora conseguiu jogar seu filho para fora da igreja? Ela disse, porque nós acabávamos o culto, pastor, e ele sempre gostou de andar de social, de gravata, de blazer, Bíblia na mão. Mas quando nós chegávamos em casa, na esquina de casa, os amigos dele da rua, da escola, na esquina conversando, ele me dava a Bíblia dele e dizia, mãe, leva minha Bíblia e minha gravata, eu vou ficar aqui um pouquinho com os meus amigos. Ela disse, aquilo foi me incomodando. E um dia eu disse a ele, olha filho, você não pode ficar aqui, você é crente, você é diferente. Ele disse, não tem nada a ver eu ficar na roda dos meus amigos. Ela falou, tem sim. Você quer ver? Lá eles falam de Jesus? Não. Lá eles louvam a Deus? Também não. Lá eles falam palavras imoral? Eles falam, mas eu não. Ela disse, então, mas você está no meio. Eu estou no meio, mas não estou falando. Ela disse, mas o Salmo 1 vai dizer que bem-aventurado o varão que nem se detém. Não vai falar que fala, vai falar aquele que para na roda. Você está no lugar errado. Ou você é crente, ou você não é. E um dia o moço se
se ficou nervoso, falou: então faz o seguinte, se eu, para mim ficar na roda, eu não posso ser crente, então eu vou ficar na roda e vou deixar de ser crente. Aí a mãe percebeu que ele deixou de ir na igreja 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, e a mãe veio pedir oração. Falei: irmã, fica tranquila, ele é peixe fisgado, na hora de Deus, Deus vai buscar ele aonde estiver. Pastor, vai buscar onde estiver. Falamos aqui sexta que Jesus foi buscar Pedro na praia. Nós sabemos que Jesus mandou buscar Paulo de Tarso na cidade de Tarso. Eu não sei aonde está, quem sabe alguém que você está orando para Jesus salvar, mas vou te dar uma notícia: Deus vai em balcão de boteco, Deus vai em biqueira, Deus vai na balada, Deus vai na noitada. Eu estou profetizando, e se você crer, receba esta palavra. Deus vai arrancar de lá, dar um banho de sangue, e se você crer, colocar do teu lado para dar glória com você. Você acredita nesta palavra? Receba. Oh, glória! E um dia ele lá no meio dos amigos, com ele 30 pessoas, 29 amigos e ele no meio, com ele 30. Ele encostado na parede, aquela roda de amigo em volta dele, aquelas outras rodinhas particulares, mas todos amigos conversando. Noite de Santa Ceia, a mãe ceando e o filho na esquina, peixe fisgado, Deus não perde de vista. E aí a mãe lá da igreja dizendo: Senhor, visita, 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 visita. E Deus visitou. Ele na roda com os amigos, passou um motoqueiro com uma garupa, o da garupa arrancou a arma, apontou para os 30 e mandou um tiro, não pegou em A, não pegou em B, não pegou em ninguém, a não ser dele, bateu na barriga, feriu e foi para o hospital. Aí a mãe diz: pastor, meu filho está pedindo para o senhor visitar. Ele diz: manda o pastor Isaías vir me visitar no hospital, por favor, eu quero ver o pastor Isaías. Nós fomos visitá-lo, nós estávamos lá no hospital, oramos por ele. Eu disse: qual que é o teu maior desejo? Ele disse: o meu maior desejo, pastor, é sair daqui e voltar a cantar no coral, na mocidade, tocar na igreja, é o meu maior desejo. Eu falei: rapaz, o que você estava fazendo na esquina? Pastor, não sei nem dizer. E pior ainda, eu não sei dizer como que aquela bala sozinha, solitária, pegou em mim, porque tinha tanta gente na minha frente, como que foi acertar justamente em mim? Eu falei: porque a mão do anjo que pegou a flecha, que mandou em Acabe, sabe onde você está escondido. Você tem dono, rapaz. Glória, você tem dono. Oramos por ele, profetizamos vida, saúde. E quando eu despedi dele, eu falei: olha, me perdoa, mas não venho mais te visitar no hospital. Nós vamos nos encontrar aqui quando Deus te tirar daqui, e ele vai te tirar. Agora, posso te fazer uma pergunta? Pode. Quer voltar para Jesus? Não, eu nunca deixei Jesus, pastor. Deixou, sumiu da igreja, deixou sim. Mas você tem desejo de, quando sair daqui, voltar para onde? Quer para a janela ou para a casa de Deus? Quando eu sair daqui, estão falando que eu vou ficar 30 dias para me recuperar da cirurgia. Pastor, mas eu não quero nem saber. É na primeira semana, eu quero estar no meu lugar, de mão erguida, dizendo: eu sou teu, eu sou teu. Oh, glória. Valor, falamos aqui do caráter que Deus transforma, caráter ilibado, caráter de quem é crente, porque tem pessoas que têm dupla personalidade. Me permita falar isso, é diferente a pessoa que tem dupla personalidade. A pessoa que tem dupla personalidade é mais ou menos como o caráter de camaleão, ele muda de cor conforme o ambiente, ou seja, aqui é, lá não é, aqui canta, lá não canta, aqui adora, lá não adora, aqui profeta essa fé, lá nega a fé. Mas quem é, eu disse ontem que é, independe de onde está e com quem está. Você é crente aqui, é trancado sozinho dentro do banheiro. Você é crente aqui, é na rede social quando você está sozinho. Você também é crente. Você é crente aqui, é na faculdade. É crente aqui, é na empresa. É crente aqui, é na tua casa. Você não pode ter caráter de camaleão, mostrar para o pastor que é uma coisa, mas da porta para fora ser outra, ser um santo homem de Deus na tribuna, mas quando chega em casa não tem testemunho de crente, mostrar que adora a Deus na igreja, mas quando sai da porta para fora esquece que o dono do trono está sentado de olho. Quem, glória, quem é, a mente é de crente, a boca é de crente, o ouvido é de crente, a mão que adora é de crente. Oh, glória. Valor, cara, poder. Falamos ontem aqui que crentes tem que ter poder. Poder para cantar, poder para tocar, poder para pregar, poder para adorar, poder para cultuar. Porque eu duvido um crente conseguir cochilar do lado de crente que tem poder de Deus.
Porque o feio não é para quem cochila, pior é para quem está sentado do lado. Porque é tão gelado que consegue congelar o vizinho. Mas quem tem poder de Deus, eu quero ver pescar no culto. Oh glória! Poder que liberta, poder que transforma, poder que regenera, poder que põe de pé, poder que vivifica, poder que queima o mal pela raiz, poder que cura, poder que queima o mal, poder que dá saúde, poder que revigora, poder que restaura, poder que visita o emocional, poder de Deus que põe de pé, poder de Deus que está na igreja. Receba este poder nesta manhã. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Fui pregar na cidade de Itobi, próximo a Mococa. Pregamos lá sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Uma igreja simples, mas cheia do poder. Domingo de manhã a igreja não tão cheia, mas um povo alegre. E eu estou ali adorando a Deus e o ministro de louvor, irmão Misael, adorando a Deus com eloquência, dizendo assim: erga a tua mão, declare esta palavra ao teu irmão. No meio da adoração, os músicos vindo com ele e ele na adoração ali. Uma coisa envolvente. E eu estou ali: erga a sua mão, ergo a mão, adore a Deus, eu adoro a Deus. Aí eu estou ali com as duas mãos erguidas e eu comecei a olhar, observar a igreja. E eu percebi que no banco da frente, no primeiro banco, tinha um menino. Depois eu fiquei sabendo, de 11 anos, varão, terninho, gel no cabelo, tupetinho e olhando para mim. Porque uma coisa é eu passar os olhos na igreja, outra coisa é eu pôr o olho e ficar de olho assim, ó. Incomoda, né? Alguém colocar o olho em você e não tirar o olho incomoda. E eu olhei para ele, ele olhando no meu olho. Aí eu adorando a Deus, quando eu olhei para ele de novo, ele de olho no meu olho. E aquilo começou a me incomodar. Aí o cantor, o nosso irmão levita, disse assim: erga a mão, ergui a mão. Olhei para ele, ele ergueu a mão. Aí eu ergui as duas mãos, ele ergueu as duas. Falei: esse menino está me imitando, ou é impressão minha? Aí eu abaixei uma mão, coloquei no bolso, olhando para o céu. Quando olhei para ele, uma mão erguida e outra no bolso, e ele olhando para o céu. Falei: está me imitando. Quando acabou o culto, ele subiu no púlpito e falou assim: pastor, o senhor vai pregar hoje à noite também? Com a graça de Deus. Ele: a paz do Senhor. Falei: amém. Conversei com a minha mãe hoje pelo telefone e eu falei para minha mãe que o pregador que pregou aqui na noite de ontem ia pregar de manhã. Quando eu crescesse, eu queria ser que nem ele. Quando eu crescer, eu quero ser igual ao Senhor. Confesso que eu fiquei feliz, porque apesar de ter 11 anos, tão miudinho, e é da boca da criança que sai o verdadeiro louvor, né? Domingo à noite eu sentado lá do pastor da igreja, falei para o pastor da igreja, no mesmo lugar, o obreirinho, no mesmo lugar, com o mesmo terninho, gelzinho, olhando para mim. Aí quando eu olhei para ele, me chamou a atenção, falei: pastor, tá vendo esse menininho de terno marrom aqui na frente? Tô vendo. Diz que quando eu crescer quer ser igual eu. Aí o pastor olhou e falou: ele falou isso para o senhor? Falou: não, senhor, é nós que temos que ser igual a ele. Falei: pronto, o espírito da inveja já pegou o pastor, que o obreiro é dele, não falou dele. Quando o pastor começou a falar de Deus na vida do menino, eu percebi que o pastor não estava invejado não, era muita realidade. O pastor disse assim: o senhor não tem noção como Deus usa esse menino, pastor. É simplesinho, é franzininho, mas é cheio de Deus. O empresário mais rico dessa cidade não congrega conosco porque achou a doutrina da igreja muito pesada, mas o homem mais rico da cidade é salvo em Jesus numa outra igreja, e foi esse menino que ganhou para Jesus. E sabe como ele ganhou o empresário para Jesus? A mãe dele se chama Maria de Lourdes, que inclusive eu não vi ela nem ontem nem hoje de manhã na igreja. Ela deve estar botando fogo na seara dos filisteus por aí. Ele disse: a mãe foi viajar, passar 3 dias fora. O pastor contando para mim na hora do culto. E a mãe falou para o menino: filho, a mãe vai desfazer um ninho do adversário, feche as brechas. É só e pelo palavreado do crente você já sente se ele é canela de fogo ou não é. Só de ouvir falar da mãe você já vê que ela é canela de fogo. A mãe diz para o menino: fecha as brechas. De manhã tu vai para a escola, o pai te deixa na escola, o pai vai trabalhar, quando der o horário você volta para casa, a mãe vai deixar as porçõezinhas de comida na geladeira, esquenta no micro-ondas, almoça, fique dentro de casa, à noite vai para a igreja. É só 3 dias. Não brinque na calçada, não sente na calçada, não saia na rua, porque eu tenho certeza que o inimigo não vai gostar do que a mãe está indo fazer lá, e ele pode sair de lá e querer tirar minha paz vindo aqui, mas a mãe vai estar mandando fogo
fogo nele lá. E se ele vir aqui, tu manda fogo nele aqui. E a vitória é nossa em nome de Jesus. Crente tem que ter poder, meu irmão, poder de Deus. O pastor disse assim: no segundo dia que a mãe estava fora, pastor Isaías tocou a campainha por volta de 11h30. Era o empresário. O menino abriu a porta da sala e o homem disse: aqui mora uma senhora por nome Maria de Lourdes. O menino disse: mora sim, senhor. Posso falar com ela? Não, senhor. Por quê? Não está viajando. Ou amanhã à noite ou depois de amanhã cedo. Posso ajudar? Quer deixar recado? Aí o empresário disse: não, a minha esposa conheceu a vizinha é crente, e ela abriu a porta para uns crentes da igreja dela orar, e a minha mulher está toda torta, cheguei agora para almoçar, está toda torta, falando grosso, querendo quebrar a casa. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas nós sabemos. E não conseguiram trazer tua mãe de volta, minha mulher de volta, e mandaram buscar tua mãe para resolver. Mas já que ela não está, eu vou voltar e falar que eles têm que resolver sem tua mãe. Se só amanhã à noite, senhor, ou depois de amanhã cedo. Aí o homem diz: não, vai ter que resolver agora, não posso esperar tua mãe chegar amanhã à noite do jeito que está minha casa, não. Quando o homem despediu do menino, virou as costas e foi abrir a porta do carro, o menininho lá na porta da sala falou: senhor, minha mãe não está, mas se o senhor quiser eu vou lá. Poder de Deus. O empresário olhou e falou: quantos anos você tem? 11 anos, te agradeço, mas com 11 anos não dá para você resolver e segurar minha mulher. Tentei segurar e não consegui. Tanto é que me convenceram de vir buscar a tua mãe. Você não vai conseguir. Não, mas não vou lá segurar não. Eu vou lá expulsar o Deus da minha mãe. Minha mãe não está, mas o Deus da minha mãe é o meu Deus também. Se o senhor quiser eu vou. Poder de Deus. Não seja de fachada, seja de essência. Receba poder de Deus aonde você está. O homem olhou para o menino e falou: então vem, vamos lá, já que você está falando. Colocou o menino dentro do carro. Quando chegou em casa, a governanta da casa disse para o doutor: doutor, conseguimos trancar a doutora no quarto, ficamos com medo dela se cortar nas cristaleiras da sala. Aí quando entraram dentro do quarto, que abriram a porta, que o empresário entrou, a moça empossessa em cima da cama não disse nada. Mas quando o menino entrou, alguém uivou na boca dela e disse para o menino: eu não gosto de você. Ele correu? Não, correu nada. Ele disse: nem eu nem minha mãe também. E no nome do Jesus da minha mãe, sai dela agora. E para resumir, a moça caiu endemoniada, levantou, liberto, o apelo foi feito, é crente salvo na pessoa de Jesus.